Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, meus queridos. Boa noite a todos. Estamos aí, uma noite diferente hoje. Partir do pão. Onde que Jesus ali, né, caminha de Emaús, e estava um dos seus discípulos que estavam no meio da multidão, entristecidos, frustrados ao terceiro dia, e ali Jesus ele entra no caminho, né? Ele entra ali no meio da conversa e fica só ouvindo. Ali a palavra do Senhor diz que ali ele começou os dois a conversar e a discutirem, né? Por causa de Jesus e tal. E ali eles estavam voltando, né? Então, a palavra do Senhor diz que eles estavam voltando entristecidos, né? Então, ali Jesus entra, né? Entra ali e fica só ouvindo eles, olhando, observando o comportamento deles, né? Depois que ele foi crucificado na cruz. E a gente vai dar continuidade nessa palavra. Só queria falar para vocês que hoje é uma noite assim, gloriosa, uma noite de privilégio para nós estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem botado no nosso coração, no nosso espírito, e que esse seja o desejo, né? Essa é a oração dessa noite, que nossos corações queimem, onde que a palavra do Senhor é liberada. Então, essa é uma noite que nós vamos compartilhar algo da palavra do Senhor, né? Pai, o que a gente está passando hoje, né? Um cenário assim que todos, né? Não tem, eu não estou participando desse cenário, não tem como a gente dizer, não, eu estou fora, né? Eu estou fora desse cenário, eu não estou passando por dificuldades, eu estou passando por medo. Cara, nós somos ser humanos, todos têm medo. De certo ponto, uma certa porção do medo, a dificuldade, todos nós temos um certo medo e uma dificuldade, né? A diferença é o que você vai fazer depois disso, né? O que você vai fazer com essas dificuldades, esse teu medo que hoje talvez está te assolando, está te paralisando, talvez alguma escolha da tua vida talvez muito tempo que ela tenha esperado para tomar uma decisão, e pasme, hoje é o melhor cenário para tomar decisão, é o melhor cenário para você sair desse conforto que o próprio Deus nos trouxe, né, para ter uma vida com Ele de relacionamento, de intimidade, de buscar a mais Ele, porque é um Deus, a gente serve um Deus infinito, um Deus que tem uma mente, cara, não tem limite, não tem como explicar Deus, é só mesmo a palavra do Senhor fala, provai, você tem que provar, eu e você temos que provar, daí sim que a gente vai ver que Ele é bom. Então, cara, abre seu coração para que essa palavra entre, né, por inteiro, não por parcela, mas por inteiro essa palavra, que essa semente vai ser liberada no seu coração, talvez vai ser uma palavra de direção, talvez uma palavra de conforto, uma palavra de puxão de orelha, mas a palavra do Senhor é essa, né? O Pai que ama, Ele corrige seus filhos. Então aqui nós não estamos aqui jamais para apontar o dedo, como o nosso pastor sempre prega. Cara, a gente tem que ser irmão, não apontar de dedo, né? Não empurrar mais ainda as pessoas, dificultando, né? Seja um facilitador de vidas, não um bloqueador. Então, cara, entra nesse lugar em Deus, que Deus está nos trazendo para esse lugar de convicção, né? Como fala em Hebreus 11 ali, né? A gente tem que ter, cara, hoje em dia não tem como a gente ter, cara, uma fé, a nossa casa construída na areia, não tem como mais. Essa é uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Marlon, mas pô, muitos estão esquecidos, como a palavra a gente vai ler ali mais para frente, frustrados, mas assim, é um tempo para todas as coisas, né? Em Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, há um propósito designado por Deus. Então, cara, isso que hoje que a gente está passando, vai passar, pode ter certeza que vai passar, confia no Senhor,
Entrega, né? Quando fala em Salmos 37, 5 em diante, fala que entrega o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Então, entrega verdadeiramente. Né? Muitas das vezes a gente entrega Jesus lá na frente e quando a gente vai embora, a gente, Jesus, me dá a minha vida de volta, não sai nem de dentro da igreja para fora, a gente pede a nossa vida para Jesus. Cara, mas a partir do momento que você já ergueu a mão para Jesus, já confessou Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, cara, é um caminho sem volta, mas é um caminho que vale a pena, né? Então, essa noite que seja uma noite de abrir os nossos olhos, né? Como a gente vai ler a palavra, que eu e o Juan vamos estar lendo a palavra, ministrando algo, vamos estar debatendo e vamos estar também, vamos abrir para algumas perguntas, se vocês tiverem dúvida. Talvez hoje a gente não vai conseguir responder todas, mas na próxima a gente vai também lançar temas para que vocês venham perguntar algumas dúvidas que vocês têm sobre a palavra do Senhor, o que vai ser ministrado hoje, e a gente vai fazer várias terças, né? Isso é só o início, o pontapé inicial, um start, que possamos voltar para as Escrituras, né? Voltar realmente, não deixar apagar essa chama que há dentro de nós. Então há uma chama, irmãos, porque há uma responsabilidade sobre as nossas vidas, né? A partir do momento que Deus vem e bota fogo dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, isso é uma construção. Talvez hoje você não está sentindo nenhum arrepio, mas calma, é uma construção. Vai chegar num tempo que vai estar num nível maior, né? Não pule fases da tua vida, não pule dificuldades, não pule aquilo que você está passando hoje, mas deixa o rio fluir, né? Você joga o teu pão no rio e deixa. Amém? Então, falar alguma coisa, vamos passar para o Juan agora, para dar uma introdução daquilo que a gente vai estar ministrando. E a pastora chamou para estar iniciando esse trabalho, e no caminho da minha casa até na igreja deve dar uns 5, 6 quilômetros, 5 quilômetros provavelmente, e de lá até aqui, ela falou, vai pensando no nome aí e tal. E no caminho, cara, eu não sei, eu lembrei de um pedaço dessa música na versão em estúdio que a gente acabou não achando. E aquilo começou a queimar em mim, porque a última vez que eu estive aqui eu falei sobre a palavra, de caminhar sobre a palavra. E de lá, de moto, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Eu falei, cara, é isso, mano. É isso. E já veio isso na mente, porque ali Lucas 24, 3, a partir do 3, ali ele vai falar da ressurreição, ali o Mar estava falando. Eles iam caminhando, eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecê-lo. E lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. E os os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram até o sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés
e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partindo-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu. Eles já vinham caminhando 11 quilômetros, eu não sei quanto tempo cada um de nós tem a sua caminhada em Cristo e com Cristo. Cleófas, ele era um dos 70, então ele estava bem próximo, era os 3, os 12 e os 70, depois os 5.000. Então ele já caminhava bem próximo. E alguns dizem que que é o mesmo Cleófas que a esposa em João 19 estava do lado com Maria, mãe de Jesus, a irmã dela, Maria Madalena e Maria, esposa de Cleófas. Então provavelmente estavam os dois naquele negócio ali. Então eles caminhavam bem próximo. Só que, cara, dependendo como a situação e a adversidade, o coração deles se entristeceu. E eles começaram a caminhar para longe e a discutir. E esse ato de reclamar e discutir fez com que os seus olhos fossem fechados. Ele vai falar, eles haviam, discutiam, enquanto conversavam, eles discutiam. Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quando eu estou preocupado com o que está acontecendo, muito preocupado com o que está acontecendo, ou desapontado com coisas humanas, os meus olhos têm que estar fixos. Eu levo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem de Deus. Verdade. É trazer tudo à luz da palavra, ao partir do pão. Por que é o pão? Quando perguntaram para Jesus: você não vai comer? O que ele respondeu? Produção? Ele respondeu: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aonde? Aonde que está o Senhor? Ele coloca em nós um anseio pela presença dele. Mas a vontade do Senhor é expressa através da sua palavra. Quando Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, é cumprir aquilo que está escrito ao meu respeito. Então a ideia de partir o pão hoje é trazer à luz a palavra do Senhor, trazer à luz aquilo que o Senhor tem falado neste tempo. Talvez com certeza, não é nem talvez, o pão que eu tenho para partir é aquilo que o Senhor, é o pão que o Senhor me deu, é a medida. Por isso que a palavra vai dizer: viva cada um de acordo com a sua medida. A medida do Marlon é outra. A medida do pastor Paulo vai ser outra. Viva cada um de acordo com a sua medida. A medida que eu tenho, a gente vai estar trazendo outras pessoas para que elas possam trazer também e repartir esse pão, né? Quantos pão vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então traz, Jesus repartiu, né? Ele vai repartindo, dá um para o outro. E com a medida que os discípulos receberam, eles saíram repartindo a medida que eles tinham também. Porque o pão não é só para mim, né? Não vai multiplicar se eu ficar segurando. O pão que Deus tem para mim, que Deus tem para você, ele só vai multiplicar a partir que eu começar a quebrar ele e repartir com os irmãos. E ali eles juntam mais cestos de sobras daqueles 5 pães. Mas por quê? Porque o pão foi partido e repartido.
E essa é a ideia do partir o pão. Que a gente possa partir o pão daquilo que Deus tem falado e trazido para as nossas vidas nesse tempo. Verdade. Pode falar. A palavra do Senhor fala, né? Seja fiel no pouco que muito te colocarei. Então, irmãos, por muito tempo eu tipo assim, cara, quando eu aceitei Jesus e voltei, comecei a me firmar no Senhor, cara, eu não sei nada, eu não sei. Primeiro, a gente não pode dizer que a gente não sabe nada. Alguma coisa a gente sabe da palavra do Senhor. Então, essa desculpa a gente não pode mais dar. A gente, né, me perdoa, irmão, mas a gente tem que deixar de lado essa desculpa. Vamos andar pela palavra, né? Vamos andar pela palavra. Vamos ser fiel um pouco. Então, o pouco que você sabe, talvez seja muito, talvez não. É muito para quem não sabe nada da palavra do Senhor, de quem é Cristo Jesus, porque a gente tem que ser testemunha, né? A gente tem que dar, a gente é uma carta viva. Então, a gente tem que se tornar a mensagem. Então, a gente tem que viver Cristo, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, através daquilo que você está vivendo, aquilo que você está ouvindo, eu e você, né? Quando eu falo você, mas é nós, como tudo, né? Tudo servindo o mesmo de Deus. Então, cara, a partir do momento que a gente deixa a palavra entrar, a semente cair no nosso coração e botar em prática onde fala Tiago ali, 5, cara, não só ouvir a palavra, mas praticar a palavra. Porque a transformação da palavra do Senhor não está somente no ouvir, mas está no praticar. Porque nós somos transformados em fé, em glória em glória. Então eu vejo isso, né, na minha vida, como uns anos pra cá, cara, eu tenho mudado muitas coisas, graças a Deus. Não porque eu sou bom, porque eu mereço. Não, meu irmão, é por isso aqui, ó, por essa palavra viva, ela é viva e eficaz. Então, a partir do momento que a gente começa a andar pela palavra, né, como Pedro ali estava no barco lá e Jesus aparece na tempestade e ele vê, né, e vê Jesus e todos falam, não, fantasma, fantasma, e Pedro, não, é Jesus e tal, e Jesus fala, e Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até ele do Senhor. Então, Jesus fala, vem Pedro, vem, pode vir. Então, ou seja, ele caminhou pela palavra do Senhor. Só que o problema, no meio dessa caminhada, ele parou no meio do caminho, né? Ele parou no meio do caminho, começou a olhar para baixo, imagino eu, né? Olhar para trás, né? E ele, tipo assim, ele começou a fazer ele creu na palavra do Senhor, ele foi, cara, né? Vocês sabem essa passagem, muitos de nós conhecem essa passagem, e no final dessa passagem ele começa a afundar, e Jesus vem para não afundar e fala, cara, que o homem de pouca fé você é. Mas agora vamos parar com tudo, vamos parar com a tempestade, vamos parar com o barco, vamos parar com tudo. Cara, eu fico imaginando eu na minha consciência. Cara, se Pedro é um homem de pouca fé, mas foi o homem que deu o primeiro passo, que, cara, não vou olhar para trás, mas vou crer na palavra, vou caminhar pela palavra, mas no meio do caminho ele meio que, cara, eu tô louco? Eu tô caminhando por cima do mar, e ele parou e começou, né, a descer nas águas, mas Jesus veio, cara. Não sei o que você está passando hoje, mas, cara, confie no Senhor. Talvez a gente vai dar uma paradinha, vai querer olhar para baixo, olhar para trás, mas, cara, Jesus sempre vai estar ali nos socorrendo, porque Ele é nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Deixar de acreditar. Às vezes a gente até vê, né, vendo ali, eles continuam no 35, né, os dois voltam, né, e contam o que tinha acontecido no caminho, né, para os discípulos, e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Ele continua ali no Lucas 24, né, e eles vão contando, e enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, a paz seja convosco, né, Shalom, a paz que excede todo o entendimento, Shalom. E eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma, e Jesus, não, sou eu aqui, ó, por acaso um fantasma tem carne e osso? Eles estão perturbados porque levantam dúvidas no coração de vocês. Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam, o espírito não tem carne nem osso. Tendo dito isso, mostrou a mão e os pés, sou eu, cara. Né? Então, a mesma pergunta, né? Cara,
Tipo, o pastor Ari ontem falou também, de novo, já tinham falado, foi a terceira vez Deus trazendo isso, não andeis ansiosos, coisa alguma, que há de comer, de vestir. E aqui Jesus fala, cara, sou eu. Aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já caminhou com Ele. Cara, essa palavra, nessa caminhada, eles falam, meu, mas não era Ele? Enquanto Ele nos falava, nos expunha as Escrituras, nosso coração não estava queimando enquanto Ele expunha as Escrituras? E é a palavra que vai queimar e vai fazer assar esse pão, criar corpo dentro de nós, sabe? E é esse pão, é um pão sem fermento, cara, um pão sem mistura, né? Tipo, nossa intenção não é falar difícil, não é construir um castelo, mas é construir algo firmado na rocha, firmado em Cristo, né? Que vendo tempestade, vindo o que for, não vai abalar, porque nós estaremos firmados na rocha que é Cristo, né? E daí Jesus fala, mostrou as mãos, e por que não creram ainda? Tão cheios estavam de alegria e de espanto. E lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Então deram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Para o partir do pão, a palavra vai trazer entendimento. É o Espírito que convence, a palavra traz um entendimento. No tempo certo, a gente escuta muita gente falar, leia. Leia por vezes até sem entender. Porque o Espírito que convence do bem e do mal, ele também vai nos dar entendimento de todas as coisas. É Ele que nos dá entendimento. A presença de Deus, a glória manifesta dele através. A gente tinha conversando esses dias aí sobre. O pastor falou, acho que segunda-feira, sexta-feira, sobre. Foi ontem até, sobre o Espírito em verdade, os verdadeiros, o pastor ali estava adorando, e depois o pastor falou, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e verdade. E Jesus vai falar, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu vou crescer em adoração, e vou crescer nas duas áreas, cara. A minha balança vai estar equilibrada em Deus, porque o equilíbrio é um fruto do Espírito. E esse é o desejo, que a gente cresça, por mais que a gente possa estar meio atribulado com muitas coisas, A gente já falava sobre Coríntios 8, Romanos 8. Quer falar sobre Romanos 8, E daí Paulo vai... Cara, tem acontecido muitas coisas, mas o que a palavra não nos fala sobre isso, cara? 8:18, Considero que os nossos, o Pai é nosso, o pão é nosso, o sofrimento também é nosso, irmãos. Estamos juntos nessa. Considero, ali está em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, o que estamos vivendo hoje, irmãos, não podem ser comparados com a glória que em nós, ou seja, nós como igreja, porque Cristo em nós, ali fala, mais para frente ali, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ele foi submetido à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que sujeitou na esperança, e que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, Ou seja, cara, nós, a criação lá fora está esperando uma manifestação nossa, como cristão, como verdadeiros filhos de Deus, Então há uma expectativa, há uma expectativa da criação, irmãos? Você que já aceitou Jesus, você que crê no nome do Senhor Jesus, você é filho,
você é filho, temos essa promessa, fomos adotados como filho. Né? Muitos eu já ouvi falar, todos são filhos de Deus. Opa, não, calma. O que a palavra do Senhor fala? Só das Escrituras. Todos os que creram e que os receberam, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Que sua boca confessar e crer com o seu coração verdadeiramente que Jesus Cristo é Filho de Deus, verdadeiramente sereis salvos. Né? A filiação passa por ele, não é todos. Não é todos. Né? A porta está aberta, é estreita, mas ela está aberta. Está aberta. Né? E esse é o tempo, né? Achegai-vos, né? Achegai-vos a Deus e Ele se chegará de vós. Esse é o tempo. Mas tem muita aflição, mas nada disso se compara com a glória que há de vir, né? Porque o mistério que teve oculto em outras épocas, outras gerações, mas que agora foi manifestado aos santos, a Ele quis Deus dar a conhecer a todos nós a riqueza desse ministério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós, a esperança da glória para um mundo caído. A glória que resplandecia sobre a face de Moisés, e que ela ia se desvaindo, ela ia se apagando, e ele cobria com o rosto. Essa mesma glória, ela está sobre os filhos. Né? Então há essa expectativa da criação pelos filhos maduros, pelos filhos que vão deixar de tomar leite espiritual. Se Deus nos colocou, nós temos falado 3 semanas já, Deus colocou dentro de casa, colocou no cantinho de pensamentos. Se Deus te colocou nesse lugar, irmão, se Deus te colocou nesse lugar, é para crescer. Aleluia. Crescer em graça, sabedoria e conhecimento de Deus. Verdade. Para que nós possamos verdadeiramente manifestar a glória de Deus sobre a face da terra. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu tenho que olhar para a face do mármore e ver a glória de Deus na face dele. E a glória que resplandecer dele vai me transformar. E a glória que resplandecer de mim vai transformar a Lorena. E assim consequentemente. Né, Lorena? E assim, Cristo em nós a esperança da glória. E todos nós com a face, 2 Coríntios 3,18 vai dizer: e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo sua imagem. Mas quem foi feito a imagem e semelhança do Senhor? Nós somos feitos, façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Está na minha Bíblia, lá em Gênesis. Amém? Amém. Contemplamos segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nos foi dado esse Espírito, que nos convence do bem e do mal. O Espírito de Yeshua, o testemunho de Cristo, o Espírito da profecia está sobre nós. Né? O Espírito do Senhor nos ungiu para proclamar as boas novas aos cativos. Anunciar as boas novas, proclamar o ano aceitável do Senhor. Foi para esse tempo que o Senhor nos parou, para nos prepararmos para algo que virá. Nós falávamos antes, né? E assim, vou terminar e fechar isso aqui para entrar no outro assunto. De todos os lados somos pressionados. Coríntios 4:8 ali. A falar, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Fazendo sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Cristo em nós, a esperança da glória. Para que a vida, nós morrer para os nossos achismos, os nossos querer. Mas eu não aprendi assim, Juan. Já não importa mais. Me desculpe, mas acabou o tempo. Ou nós vamos caminhar 11 quilômetros ao redor e esperar que Yeshua venha e parte o pão para abrir os nossos olhos, que nós estávamos caminhando para o lado errado. Existem 2 tipos de conflitos que vão tentar nos parar nesse tempo. Em 2 Coríntios 7, 19, versículo 5: fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos.
Paulo fala que existem dois tipos de conflitos que ele passava, que eram os externos, eram os internos, lhes foi dado um espinho na carne. Que nós não podemos é tentar resolver do lado de fora, aquilo que está dentro de mim. Eu tenho que resolver em mim aquilo que está em mim, aquilo que está do lado de fora. Por isso que as pessoas que estiveram antes de nós aqui, elas falavam em não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o que é externo, nós vamos orar e vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, e Romanos 8 de novo, e vamos ter esperança, porque a Deus são todas as coisas, a Deus pertencem todas as coisas, nada foge do seu controle. Amém. Aleluia. Porque a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento que leva à salvação. Aleluia. E as tristezas segundo o mundo produz morte. Não andei triste, não andei ansioso. Existe muito, cara. Existe uma glória a ser revelada sobre os filhos maduros. E nosso desejo é partir o pão todas as terças-feiras, para que nós possamos crescer em graça, sabedoria e conhecimento de Deus. Amém. As pessoas que estarão sentados aqui com a gente, trazendo aquilo, a medida do pão que Deus tem dado para eles, trazendo a luz, porque não se coloca uma candeia debaixo da mesa, mas se coloca em um lugar alto para que clareie. Essa é a ideia, trazer o pão, repartir, trazer luz, né? Bem, solta mais jogada para ali, como o João falou, né? Às vezes, irmãos, muitas das vezes, falar uma realidade que talvez nós não enxergamos, mas olhando assim, nós estamos em um momento de crise. Cara, a gente sempre teve crise. Desde a primeira vez que Adão caiu, ou até hoje estamos em crise. A partir do momento que Adão caiu, Adão e Eva comeram o fruto, se instalou a crise na face da terra. Aí começou todo o plano de salvação do Senhor, todos nós sabemos. Então, cara, se há um conflito, isso é nítido, há um conflito aqui fora, né, para o lado de fora. Mas, irmãos, a gente tem que ver o evangelho que a gente está vivendo hoje. Se há um conflito, uma crise dentro de nós, a gente temos que rever o evangelho. Temos que correr desesperadamente para a palavra do Senhor. A gente não quer doutrinar ninguém. Jamais. Aqui é a doutrina. Essa é uma palavra viva e eficaz. Essa é a verdadeira doutrina. Irmãos. Muitas das vezes a gente foi ensinado na religião, né? A gente não queremos tocar isso hoje. Mas entrar naquele lugar, né, que nós falávamos, né? De entender, né, internamente, né, o tempo que eu estou vivendo, né? Um dos maiores desafios nossos neste tempo vai ser esse. Vai ser entender o tempo que eu estou vivendo. Porque nós podemos estar no mesmo lugar, mas eu estar vivendo um tempo na minha casa, um tempo na minha vida. Né? Eu não gosto desse termo, mas eu vou usar porque é muito difundido, né, dos seculares e espiritual. Não vou entrar nesse lugar também, fica para a próxima. Mas entender que tempo que eu estou vivendo do lado de fora, né, que a gente falou, e que tempo que eu estou vivendo aqui dentro, nas minhas emoções, no meu espiritual, porque isso vai fazer toda a diferença. Nós podemos estar no mesmo lugar e vivendo tempos diferentes em Deus, mas eu tenho que entender o tempo que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um tempo de construção, onde eu vou construir coisas novas fundamentadas sobre a rocha que é Cristo. Verdade. Ou se eu estou vivendo um tempo de desconstrução. Eles caminharam 11 quilômetros construindo algo para longe, né? As coisas em Deus são proclamadas de Sião. Eles estavam indo para longe de Sião, certo? Vai anotando. E Deus veio partir o pão e eles desconstruíram o caminho de novo e voltaram para o centro. Fiquem aqui, daí ele vai falar, fiquem aqui, ele fala para os 500 lá, fiquem aqui até a hora que... Meu cara, não, ficai, né? Ficai aqui até que seja derramado. Ali ele sopra, quando ele volta ali,
Ele sopra o Espírito, mas fiquem até descer o poder do Espírito. Cara, se joga nele, até que desça o poder do Espírito sobre ti. Porque o sopro, quando você se tornou filho, teu Espírito foi ativado. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Mas fiquem aqui, cara, me busquem. Né? Falou para os 500, soprou sobre os 500, falou, fiquem aqui e me busquem, até que desça o poder sobre vocês. E tinha 120, quando o poder veio. Né? Cara, construa algo em Deus nesse tempo. Identifique se o teu tempo é de construir algo em Deus, sobre o fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Ou se você vai ter que desconstruir algumas coisas que foram construídas através, como diz o nosso pastor, através de achismo, de esquisitice humana, né? Que a gente construiu através de alguns sentimentos que a gente guardou, algumas falhas que a gente teve, e a gente, em vez de desconstruir aquilo, a parede que por vezes eu construí algumas coisas na minha vida que estavam erradas e eu não desconstruí. Eu comecei a construir algo em cima daquilo. Só que quando eu vou construir algo em cima de uma parede torta, cara, a tendência dela rachar e quebrar é maior. Então, esse vai ser o tempo em Deus, cara, que Ele nos parou para entender, identificar. O tempo de desconstruir algumas coisas, construir coisas novas. Verdade. Ou de restaurar. Esses são as 3 áreas que Deus vai trabalhar nas nossas vidas neste tempo. Construir coisas novas firmadas na rocha, desconstruir aquelas que nós mesmos construímos e restaurar aquelas que nós, porventura, deixamos no tempo, sobre os intempéries, pegando umidade, aquela parede que já está descascada, minha vida de oração que eu não ativo ela todos os dias, em uma conexão com Deus. Eu estou falando de você. Eu posso entrar no meu quarto e ficar lá 40 minutos e não me conectar com Deus. Mas entrar em conectividade com Ele todo o tempo da minha vida. E quando eu entrar no meu quarto, saber que Ele está ali, Ele ouve, porque Ele está lá. Meu Pai que está em secreto, Ele te ouvirá. Não vou entrar nesse lugar também. Ele não te recompensará, Ele te ouvirá. Amém? Então, algumas coisas vão ser construídas, outras coisas vão ser desconstruídas e outras coisas vão ser restauradas, porque é o desejo de Deus que nós cresçamos mais e mais até encontrarmos, sermos achados nele, até estarmos na estatura de varão perfeito, pois quando ele subiu, ele deixou homens, dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores. Ele deu esses dons, Ele deu homens dons para a terra, para encontrar, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse é o desejo de Deus sobre a sua igreja, que cresçamos e prosseguimos em conhecer cada vez mais a Ele. Amém. É isso aí. Aleluia, Jesus. Como eu estava falando, né? Buscar o Senhor, buscar. E Ele se revelará para vocês no secreto. Então tudo começa no secreto. Então vai para cima. Há lugares mais profundos para mim e para ti. Não fique acomodado espiritualmente. Não deixe que isso te esfrie. Não deixe que essa crise do lado de fora te esfrie. Apesar que talvez porventura você está passando uma crise interior. Mas esse é um tempo de realmente de Deus trazendo-nos nós para o secreto, para que eu e você conhecer a Deus e nos se conhecer. É o autoconhecimento que Deus está trazendo para nós, né? Só fazer uma pergunta, cara, você se conhece? Né? Quem que é você? Qual que é o seu gênio? Então, é um tempo também, porque a palavra é um espelho para nós, irmãos. Porque é uma espada de 2 gumes, né? Vai cortar lá e vai cortar aqui também. Então, a gente tem que mergulhar nessa palavra. Não tem outra palavra, não tem outro evangelho para a gente buscar.
Cara, a palavra está aqui, nosso manual está aqui. Né? A gente tem que mergulhar nessa palavra e ir diante e deixar que o rio venha, né? Porque a palavra do Senhor fala que do trono de Deus flui um rio de água viva. Então, cara, mergulha, fique, se conecte à sala do trono, se conecte através da palavra, se conecte em oração ao Senhor, busque o Senhor, né? Esteja em comunhão com os irmãos, né? da congregação, a congregação dos santos. Então busque esse tempo de comunhão com Deus e com os homens e com os irmãos, porque através da comunhão, porque ali quando Jesus, né, voltando ali para a passagem, quando Jesus sentou na mesa, ao partir do pão, abriam-se os olhos. Então, cara, é a partir da mesa de comunhão, os irmãos trocando uma ideia, um papo, qual que é a tua visão, o que você está vivendo hoje em Deus, qual que é as suas dificuldades, quais os seus medos, né? Então, busque o Senhor, busque estar vivendo, praticando a palavra, que possamos praticar juntos, que possamos permanecer no Senhor, né? Até quando, Marco? Até Ele vir. Até Ele vir, não tem outra. Né? A palavra, a gente até tenta achar alguma coisa aqui na palavra para a gente, né, ir dando volta, mas não tem, cara, não tem. A gente tem que permanecer nele, né? Na rocha, na pedra angular. Então a gente temos que permanecer no Senhor, né? Isso é um dever nosso, isso é um dever, porque a palavra do Senhor também fala que o reino de Deus é conquistado por esforços. Se isso que você está vivendo não está fácil, amém, irmão, glória a Deus por isso, glória a Deus pelas dificuldades, pelas tribulações. Cara, Filho de Deus passa isso. Olha, vamos olhar para Jesus, o que Jesus passou nessa terra, entendeu? Por isso que é bom a gente se autoconhecer. Quem nós somos? Cara, eu e você somos a imagem do Criador, a semelhança. Então Ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Somos filhos adotados. Nós somos filhos, nós cremos em Jesus, nós somos filhos, nós vamos para a glória com Ele. Nós vamos se encontrar nas alturas com Ele. Mas eu queria deixar uma palavra para encerrar. Essa palavra que está em Joel. E vamos para cima, irmãos. Vamos para cima que, cara, não está fácil para ninguém. Né? Se a gente ficar dando desculpa, é pior, irmãos. É pior, a gente tem que ir para cima. Não podemos transferir as responsabilidades para o próximo. Então a gente tem que ir para cima. Erguer as nossas espadas e ir para cima. Está em Joel 2. Aqui fala assim, o subtítulo fala o dia do Senhor se aproxima. Olha só, irmãos. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme e o meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, através dele arde uma chama. Diante deles a terra é como um jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Um barulho semelhante aos carros saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepitante que consome os restolhos, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, se desviam-se do curso, sem se desviar-se, ou seja, não, como estava falando antes, cara, vai para cima. Palavra, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente. Avançam
entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua se escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como grande o seu exército. Como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor. Como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Então, essa é a palavra dessa noite, irmãos. Que possamos prosseguir, permanecer no Senhor e ir para cima. Erguer as nossas espadas como guerreiro e guerreira que você é do Senhor. Vamos para cima, irmãos. Sem sair fora do corpo de Cristo, sem sair fora do alinhamento que Deus está fazendo. Deus está alinhando a sua igreja, está alinhando algo muito, Ele está nos preparando, irmãos. Esse é só o princípio das dores, então, isso é só uma preparação para as dores futuras, então vamos junto, estamos juntos nessa, estamos juntos, se é para orar, para guerrear, estamos juntos, irmãos, vamos para cima, não deixa nem nada te parar, É de Deus. Amém? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem os que perseguem, abençoem os que os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Irmão, vamos juntos, né? Deixar para trás todo medo, deixar para trás toda a tribulação, deixar para trás tudo aquilo que nos tentava nos parar, para que possamos, como Paulo fala em Filipenses 3, do 13 ao 16, ali, deixando para trás todas as coisas que lá ficam e prossigamos para o alvo, a fé, a soberana vocação de Cristo Jesus, para aquilo que Ele nos chamou, né? Para sermos, a produção trouxe o copinho aqui, ó. Para sermos essa noiva gloriosa, essa noiva que vai subir, que nem o Marlon falou ali, no grande dia do Senhor, essa noiva que vai, não posso falar assim, gloriosa, essa noiva gloriosa que vai subir no grande dia e vai descer, cara, amém, que vai descer a milhão como um leão que ruge atrás dela, e para trás dela fica um deserto, e para frente como um jardim do Éden, sendo tudo restaurado, e tudo se fez novo, novos céus e nova terra, e não há noite nem dia, porque a luz do mundo estará atrás, clareando tudo, não haverá noite nem dia, porque a luz de Yeshua brilhará, e nós temos que nos tornar essa igreja. Toda Israel, ela geme, ela espera, porque eles foram cegados para quando nós verdadeiramente sermos essa igreja gloriosa, alcançarmos este lugar, a plenitude, quando a plenitude dos santos for alcançada, cara, e a responsabilidade é nossa. Mais um pão aqui, depois dorme com um barulho desse. Porque quando a plenitude dos santos for alcançada, Israel vai ser tirado o véu que foi colocado no seu rosto, cara. Aí sim, nós subiremos como uma igreja gloriosa e nos encontraremos com Ele. E no outro lado do copo está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de paz, de esperança e de paz. São essas coisas que o Senhor tem esperado para nós. Aleluia. Quando nós encontrarmos este lugar de filhos maduros, iúios, filhos maduros em Deus. Amém? Que tomam o seu lugar em Deus, tomam a sua espada, o seu escudo e partem para aquilo que o Senhor tem preparado para este tempo. É um tempo de Deus, amém? Amém. Agora falando ali sobre a igreja gloriosa e tal, tá? Esse tempo atrás fui visitar uma igreja. É uma igreja, é uma congregação. É uma casa, irmãos. Eu entrei na casa e minha esposa, ela começou os pés delas começou a pegar fogo, né? Queimar assim, e na hora assim, ela veio perguntar o que era, eu também não sabia, né, responder na hora, né? Eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, para o Espírito Santo, o que é? Fiquei incomodando, irmão. Fiquei incomodando. Aí chegamos na igreja, à noite no culto, era no domingo, e o Espírito Santo falou: filho, o avivamento, eu vou começar pelos lares.
Por isso que eu permiti tudo isso para o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, clamar, se humilhar, e eu, né, ferirei a terra, e ele mesmo vai ferir, e ele mesmo vai sarar a terra. Irmãos, é um tempo a chama que talvez seja um pouquinho, irmãos, talvez seja um carvãozinho ali que não tem nem chama, irmão. Mas a partir de hoje, a nossa oração é que Deus venha com fogo, pelo vento, o vento impetuoso que é o Espírito Santo, começar a acender de volta essa chama. Talvez você foi frustrado, talvez você foi enganado, mas a palavra está sendo liberada, e a palavra que está sendo aqui liberada é a palavra do Senhor, e ela não volta vazia, porque ela foi designada para um propósito, ela não volta vazia. E essa é a oração dessa noite, e que possamos ser responsáveis, não deixar talvez essa chaminha pequenininha, talvez hoje está aqui, um isqueirinho, mas irmãos, creia, permaneça no Senhor, siga firme, erga essa espada. Você talvez, vou falar uma coisa que você nem sabe, porque falaram para mim, até hoje, quando falaram para mim eu duvidei, mas irmãos, você não sabe nem quem você é, irmão, você não sabe nem quem você é ainda, talvez, né? Mas irmãos, assim somos imagem do Criador, nós somos o dono de tudo, nós temos todas as coisas que a gente pedir, a gente tem. Né? Talvez a gente pede, Deus não dá, talvez falta imaturidade nossa, talvez não é o tempo. Muitas das coisas eu peço para Deus e quando não recebo eu já entendo, papai, não é o tempo, entendeu? Então, irmãos, que essa chama que há dentro de você, eu sei que há uma chama aí dentro de ti, que Deus, que essa noite te visite, que a partir de agora o Espírito Santo começa a queimar no teu coração essa palavra que foi liberada essa noite. Em nome de Jesus, esse pão que foi impartido essa noite através da vida do João, da minha vida. Irmãos, a gente não quer que você seja igual a nós, não. A gente quer que você seja na sua medida, na sua identidade. Em nome de Jesus, que os olhos sejam abertos, que todo exército inimigo seja agora cegado, em nome de Jesus, e que as bênçãos, as promessas que tem na tua vida, onde fala Salmo 139:16, o Senhor escreveu os teus dias para viver aqui na terra. Então, a partir de agora, nós não aceitamos, Pai, que toda a família que vê esse vídeo, essa live, Senhor, que eles não vão viver abaixo daquilo que o Senhor tem escrito no teu livro, Jesus. Essa é a oração dessa noite, Senhor, que as escamas dos seus olhos caiam por terra em nome de Jesus. E nós te abençoamos essa noite, para que você viva com propósito, a plenitude, a abundância, tudo aquilo que o Senhor tem na tua vida, que venha transbordar, que venha compartilhar aquilo que você recebeu hoje para outras pessoas. Não importa quanto você sabe, mas não importa o quanto você tem hoje. Em nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra, um evangelho que se estende pela terra e alcance almas para o reino, não para uma religião. Em nome de Jesus, essa é a oração dessa noite. Que Deus te abençoe grandemente. Que terça que vem estamos aí com uma palavra nova, o impartir do pão. E conforme o Espírito Santo vai direcionando nós, a gente vai impartindo. Em nome de Jesus, nós te abençoamos toda a tua casa, teu lar, e que todo exército, toda a força do inferno que cai por terra agora, em nome de Jesus, nós declaramos anulado todo o plano do inferno contra a tua casa, porque a palavra do Senhor fala que nenhum mal chegará à sua casa. Então, Pai, nós enviamos a tua palavra e liberamos a tua palavra sobre os teus filhos e filhas que essa noite estão vendo essa live e que vão ver depois, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.